Aleluia! Chegou o momento de ofertar na casa do Senhor, apresentar ao Senhor os nossos dízimos. Quero pedir ao pastor Maurino que ministre sobre a vida dos ofertantes, dos dizimistas, e logo depois o diácono Fernando estará louvando enquanto colhemos os dízimos e ofertas. Amém? Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres. Aleluia. É mais uma noite que o Senhor nos fez. Aleluia. Para adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de rapidamente deixar, aleluia, para a nossa meditação, aleluia, Malaquias, livro do profeta Malaquias, aleluia, livro do profeta Malaquias, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do verso 8: roubarás o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vos me roubais, e dizeis: em que te roubamos? O Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aleluia. Palavra de Deus, algo que nós temos que ter muito cuidado. Aleluia. Porque sabemos nós que o profeta Malaquias, o próprio Deus, ele nos recomenda. Aleluia. Malaquias 3:10, o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele aqui não está falando para que haja mantimento na casa do pastor Maurino, não. É para que haja mantimento na casa do Senhor. Aleluia. Para que fazer a obra, para que podemos fazer a própria obra dele, né? Levando para os necessitados, para os órfãos e viúva, aleluia, para aqueles que precisam, aleluia, ser atendido, aleluia, para aqueles que precisam e a igreja precisamos, aleluia, ajudar a esses necessitados. Então o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora, depois disso, fazei prova de, diz o Senhor dos exércitos, o Criador do céu e da terra, o Criador da minha e da sua vida, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aleluia. Deus nos promete, e não é pouca coisa não, é abastecer de forma maravilhosa. Aleluia. Você que tem seus dízimos, as suas ofertas para ofertar a obra do Senhor, aleluia, pegue ela. Aleluia. Eu não preciso ver, nem a igreja. Aleluia. Apresente ao Senhor. Aleluia. Você, assim como eu, aleluia, que no momento não tem esse bem material, apresenta o teu coração, a tua adoração a Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Tu és, Senhor, a Tua palavra nos diz que, aleluia, Tu és onisciente, onipotente, onipresente.
O Senhor sabe, ó Deus, de todas as coisas, e todo o poder está em Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, e a todo tempo, ó Deus, quero apresentar ao Senhor, Pai. Aleluia. Sim, Jesus, os dízimos, as ofertas, as dispensas, ó Deus, dos Teus filhos. Sim, meu Pai, dos Teus servos, daqueles, ó Deus, que se encontram aqui, Pai, debaixo deste telhado. Mas sim, Pai, debaixo da Tua santa e poderosas mãos, que o Senhor venha multiplicar a 30, a 60, a 100 por um. Deus, que o Senhor, Pai, aleluia, dá uma ordem ao devorador, ao roubador, ao inimigo de nossas vidas, ao cortador, Pai. Em nome de Jesus, que Ele tira essas patas, que Ele tira essas mãos, e toda a intenção do celeiro, Deus, do lar, das finanças dos Teus filhos, dos Teus servos e desta igreja. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor queima ele, ó Pai. Queima ele, Jesus. Que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, por aqueles que têm clamado a Ti pelas portas de emprego. Deus, e que o Senhor venha fechar as portas, ó Pai, para que o devorador não entre, para que o roubador não entre, mas que o Senhor, Pai, continua prosperando, ó Deus, muitíssimo, ó Pai, no celeiro dos Teus filhos. Eu oro a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Meu Jesus maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Você que tem seus dízimos e as tuas ofertas, minha inspiração a prosseguir. Aleluia. Perdão, Fernando. É você, homem. Aleluia. Glórias a Deus. Você que tem os seus dízimos, as suas ofertas, aleluia, não leve para casa. Deixa Deus te usar. Vou saudar a da igreja que é o Senhor. Amém. Sou muito alegre. O Senhor tem feito na minha vida. O inimigo tenta nos parar, mas Deus está conosco para nos fortalecer nessa caminhada. Quero convidar o pastor para falar comigo nesse louvor. Meu Deus. Aleluia. Só Deus. Continua
Senhor. Nós não vamos orar pela palavra, amém? Já sabemos que a palavra ela já é revelada, já é abençoada. Então vamos orar pela palavra. Senhor Deus querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Senhor. Quero louvar a Ti, ó Pai amado, por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Senhor, agora é chegado o momento da ministração da Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha usar a Tua filha mais uma vez, como o Senhor já tem usado. Pai, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. E ao vir de encontro aos nossos corações, Senhor, a Tua palavra encontre morada. Senhor, e que Teu Espírito Santo venha regar a Tua palavra dentro de nós. Pai amado, para que essa palavra venha crescer. Pai amado, frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confesso que hoje eu estou muito cansada. Estou no final de faculdade. Essa semana a gente teve uma semana muito agitada, muito compromisso. E nesse final de março temos uma agenda muito corrida. Todos os sábados temos compromisso de manhã e à noite. Mas Deus é fiel, né? Aleluia. Ontem vamos dormir 1h da manhã, o carro ele deu para levar o pessoal no Lubandê, outro no Coelho, o carro apurou o pneu, já foi correr, então a gente acabou saindo aqui muito tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é bom, né? Soframos nós, mas não a obra do Senhor Jesus. Eu não sei a amada igreja, mas eu estou muito feliz com o Senhor, porque o Senhor ele tem feito proeza no nosso meio. O Senhor tem demonstrado o seu carinho, o seu amor para conosco. E Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de soberania, Ele é Deus de poder, Deus de autoridade. Peço que a amada igreja abra nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Um dos profetas maiores, louvado seja Deus, aleluia. Ezequiel, capítulo 37, versos 1. Aleluia. Obrigada, pastor. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versos 1. Aleluia, glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não encontrou, escola bíblica dominical. Aleluia. Ezequiel capítulo 37, versos 1. 47, a minha voz hoje está falhando demais. Aleluia. Mas Deus é bom em todo o tempo. Ezequiel 47. 37? Perdão. Ezequiel 47. O título fala: um riacho no templo. Podemos ler, amados? Que diz assim, versos 1. Depois disto, um vento aqui terrível. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas desciam debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteios. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. Mediu mais 1000, já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar.
E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de um lado e do outro lado. Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegaram as águas. Serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores entrarão em pé junto dele, desde em Edir até em Egraim. Haverá lugar para estender-se as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, para uma multidão excessiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, aqui mais uma vez. A tua palavra que é vida eficaz. A tua palavra que é aquela que convenceu do pecado, juízo da justiça. A tua palavra que é o alimento para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, que é vida, que nos fortalece. A tua palavra que nos sustenta. Nessa noite, Senhor, eu me coloco debaixo da tua potente e poderosa mão, dizendo ao Espírito Santo que estou na dispensação do Senhor, que o Senhor me leva a cada dia diminuir para que o teu Espírito Santo cresça. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar nos conduzindo nessa noite, de acordo com aquilo que o Senhor já nos revelou, de acordo com aquilo que o Senhor já nos colocou no nosso coração. Mas que nessa noite, Pai, mais uma vez, o Senhor venha nos alimentar, Senhor, que possamos sair daqui mais uma vez cheio da abundante graça e da porção dobrada do Teu Espírito Santo. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor dá uma visão a Ezequiel. Louvado seja Deus. Eu gostaria de dar um título para essa mensagem nessa noite: mais íntimo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vemos aqui o profeta Ezequiel, que era um dos profetas maiores. Ezequiel era da família sacerdotal, filho de Buzi, o sacerdote. Os sacerdotes iniciavam naquela época o seu serviço no templo aos 30 anos. E Ezequiel, ele tinha 30 anos nesse momento, ele se encontrava no cativeiro babilônico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na sua vinda a Jerusalém, Nabucodonosor deportou para a Babilônia o rei Joaquim e a família real junto com os outros. Ezequiel estava entre um deles. Louvado seja Deus. E, aleluia, Ezequiel anunciava a palavra de Deus junto ao rio Quebar. Louvado seja Deus. Aleluia. Ezequiel, ele foi chamado, como um dos outros profetas também, para profetizar a um povo, a qual o próprio Deus ele chamava naquela época, né, de casa rebelde. Nessa noite eu não tenho intenção de narrar sobre a nação de Israel, nem a nação de Judá, nem também quero interpretar literalmente, nem simbolicamente essa passagem de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu fui conduzida pelo Espírito Santo ao estar meditando essa palavra, para falar simplesmente, narrar essa passagem, simplesmente, espiritualmente. Quero falar sobre a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória, glória, glórias. Deus de poder, Deus de autoridade. Quero nessa noite falar sobre esse rio, o qual o Senhor convida Ezequiel a entrar. Note, interessante que o Senhor convida a Ezequiel a entrar nesse rio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse rio é um rio poderoso. É o rio a qual o próprio Senhor nos revela. Louvado seja Deus.
ele fala sobre esse rio. E esse rio é o próprio Deus. Ele representa o próprio Deus. Em Apocalipse 22, ele nos mostra esse rio como o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. O que eu quero nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, é nos levarmos, através do que Deus, o próprio Deus fez com o profeta Ezequiel, convidou a ele a mergulhar mais, a entrar nesse rio. E o profeta, ele começa a narrar que ele ao entrar no rio, o próprio Senhor, ele começa a medir as águas sobre Ezequiel. E ele começa a chamar: Ezequiel, venha mais um pouco, se aprofunda. E a cada tempo que Ezequiel ia entrando mais no rio, as águas iam subindo. Note que esse rio aqui representa o próprio Deus. O Senhor lhe dá essa visão ao profeta Ezequiel. E eu quero nessa noite enumerar, louvado seja Deus, alguns mergulhos que nós precisamos dar para nos tornarmos mais íntimos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos o exemplo quando o diácono nos trouxe sobre o paralítico do templo de Betesda. Nós vemos ele sentado ali, e ali havia um tanque cheio de água. E ele começou a questionar para o anjo, quando o anjo passou ali. E o anjo vinha ali e tocava nas águas, remexia as águas. Ele estava ali sentado à beira do tanque. E ele ficava ali esperando que alguém o jogasse, alguém o apanhasse no colo e o levasse para mergulhar nas águas e ser curado. Todos que quando o anjo vinha e mexia aquelas águas, eles eram curados. E nós vimos uma deficiência naquele homem, não apenas física, mas uma deficiência espiritual. Não é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Mas assim, como ele tinha dificuldade de mergulhar naquele rio, naquela piscina, naquele tanque, para poder ser curado. Ele vivia na dependência de pessoas, de seres humanos. Ele poderia, como paralítico, ele podia se arrastar, ele podia se jogar, chegar. Ele ficou 38 anos esperando, na dependência, para ser curado. Porque ele não tinha uma visão espiritual. Ora, se o anjo está ali, se o anjo vinha, remexia a água, movia as águas, as pessoas que entravam ou que se lançavam naquele tanque eram curados. Ele ficou 38 anos. E nessa passagem, o Senhor me falava profundamente, o Espírito Santo de Deus, que muitos de nós ficamos na presença do Senhor, poderiam receber mais de Deus, ir mais profundo com Deus, mergulhar mais em Deus, ficamos esperando que o próprio Deus venha sobre nós uma unção especial, ou que o homem de Deus chegue e bota a mão e receba, aleluia, seja cheio, o qual nós, como aquele homem, já temos condição de mergulharmos mais profundo em Deus, de mais profundo em Deus em todas as áreas das nossas vidas. E assim foi esse homem. Tudo bem, ele era paralítico, mas ele podia se arrastar, ele podia se arrastando, ou ele poderia estar na beira, estava na beira do tanque. Se a água, ele podia se jogar de dentro, enquanto o anjo estava ali remexendo e ter curado. Às vezes ficamos muitos anos na presença do Senhor, esperando que algo aconteça em nossas vidas, por falta de mergulhar mais profundo em Deus, para termos experiências sobrenaturais e profundas com Deus. Então nessa noite eu quero falar alguns mergulhos que precisamos dar em Deus para nos tornar mais íntimos de Deus. Primeiro mergulho, eu quero falar sobre deixarmos o nosso orgulho e a nossa altivez. Às vezes o orgulho, ele nos impede, e a altivez também, de mergulharmos mais em Deus. Então, quando eu falo em mergulhar, eu falo de ir no profundo com o Espírito Santo. Numa profundeza com o Espírito Santo, para vivenciar coisas nefastas e tremendas com Ele. Louvado seja Deus. Sabemos, querido, que o cristianismo é uma contracultura. O orgulho é um defeito mais perigoso da raça humana. Muitos vemos acontecer de forma assim, literalmente falando,
a dificuldade de se render, a dificuldade ou a timidez de se entregar de uma forma profunda. Muitos até às vezes querem falar em língua estranha, outros querem também viver uma experiência do Espírito sobrenatural. Mas o orgulho, a altivez impede que isso aconteça. Louvado seja Deus. Realmente não há uma fórmula para, até mesmo na questão da adoração, da entrega. Nós nos conformamos em falarmos, nós nos entregamos. Não há uma fórmula de adorar, né? Nós adoramos de qualquer maneira, nós adoramos de qualquer forma. Porém, quando o Espírito Santo, quando nós mergulhamos no Espírito, que nós vamos no mais profundo com Ele, louvado seja Deus. Mergulhamos nesse rio que é o próprio Deus e vamos do mais profundo com Deus. Não tem como a gente se render, a gente se prender, não tem como a gente se segurar. Porque quando nós mergulhamos no mais profundo no Espírito e com o Espírito Santo de Deus, não tem como ficar apático, né? A gente sabe quando o Espírito Santo, ele nos atinge de uma forma sobrenatural, especial. É como nós fôssemos possuídos por Ele. E quando nós somos possuídos por Ele, louvado seja Deus, não somos mais nós. Não somos mais nós. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos fluir na alegria, no gozo com o Espírito Santo. Quando a glória de Deus nos invade, nós não conseguimos ficar da mesma forma que entramos no templo. Não conseguimos. O próprio Deus, que é esse rio, Ele fala para Ezequiel: vem mais profundo, vem mais para dentro do rio, vem. Ele faz um convite, e quanto mais Ezequiel vai entrando, mais a água ela vai subindo, ela vai alcançando o nível mais alto na vida de Ezequiel. Assim é nós com o Espírito Santo. Quanto mais nós mergulhamos nele, quanto mais nós buscamos intimidade, quanto mais nós rendemos a ele, quanto mais nós diminuímos, quanto mais nós morremos para nós mesmos e nós mergulhamos no oceano do Espírito, menos parecido com nós mesmos nós somos e passamos a ser parecido com Ele. Louvado seja Deus. E aí, nesse momento desse mergulho sobrenatural, nós saímos daqui do chão e atingimos lugares altos no Espírito. Louvado seja Deus. Todo homem e mulher de Deus que atingiu níveis espirituais com Deus, eles saíram do raso e foram para o mais profundo com Deus. Não tem como chegar ao nível mais alto com Deus se não sairmos do raso, se não nos conformarmos apenas com aquela experiência que tivemos no ano passado, ou no início da nossa conversão. Louvado seja Deus. E nos dias atuais nós precisamos cada dia mergulhar nesse rio que é o próprio Deus, mergulhar em Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos expressarmos na presença de Deus quando nós deixamos esse rio fluir, quando nós deixamos que esse rio, que é o próprio Deus, de dentro para fora, ele habita dentro de nós, ele está dentro de nós. Mas quando nós nos permitimos aí um nível mais profundo, louvado seja Deus, e nós entramos pela porta, quando nós estamos num lugar, seja onde for, num lugar com a presença dele, num lugar de adoração, num lugar de comunhão, num lugar de cultuar a ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos nessa dimensão, e entramos numa dimensão espiritual. A nossa mente, ela começa a fluir. A nossa mente, ela começa a fluir nos altos, coisas dos céus. E as coisas da terra, nesses momentos, elas ficam longe. Porque nós atingimos uma dimensão sobrenatural do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa dimensão sobrenatural em Deus e com Deus nos faz viver experiência sobrenatural com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo mergulho que eu quero deixar para nós nessa cruz todos os dias é estarmos na cruz sempre. A cruz, ela vai falar para nós de renúncia, para de abnegar,
de deixar o nosso eu, o nosso desejo carnais. Quando nós vamos à cruz, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes dele. Porque na cruz não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Quando nós mergulhamos nesse rio e tornamos mais íntimo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quanto mais íntimo, quanto mais cheio de Deus, mais intimidade, nós deixamos as coisas de meninos. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Não é que nós não temos intimidade com Deus, mas Ele nos chama a viver a nossa vida que o nível de mais profundo, íntimos com Ele. O que é íntimo? Louvado seja Deus. Quando nós somos íntimos com uma pessoa, nós conhecemos o que passa no coração da pessoa. Nós sabemos quem essa pessoa é. Nós a conhecemos por inteiro, na sua totalidade. E tornarmos íntimos de Deus, nós passamos a sonhar os sonhos de Deus, a ansiar e desejar os projetos e os sonhos de Deus. Nós passamos a renunciar aquilo que nós queremos para fazer a vontade de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 5, versos 12, ele diz que nós devemos já ser mestres na razão do tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós vivemos esse tempo precioso de presença, esse tempo precioso de entrega, esse tempo precioso de intimidade com Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso coração, ele se torna totalmente rendido a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo que é externo em nós, louvado seja Deus, passa a ser secundário. Deus, Ele passa, as coisas de Deus passam, sempre torna-se primária em nossas vidas, porque nós estamos vivendo um momento de intimidade com Deus. Deus não quer ninguém pela metade. Ele quer que nós sejamos completos na presença dEle. Ele quer que nós deixamos fluir esse rio. Ele quer que nós saímos, sabe, no raso e vamos no mais profundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Outro mergulho que nós precisamos dar em Deus é a fé. A Bíblia diz que quem crê em mim, do seu interior virão rios de águas vivas. João 7,38. Crer com o Espírito Santo, que nós vamos crer. Porque às vezes nós cremos, nós acreditamos, mas quando vem alguma situação, nós balançamos. Aquilo que nós deixamos, que nós cremos, passa a ser algo distante. Não algo real, natural em nossas vidas. Louvado seja Deus. E se o apóstolo João, ele fala na sua carta que quem crê em mim, no seu interior virão rios de águas vivas. É preciso que creiamos sim nele. E que ele quer nos levar a um nível mais profundo. E quando nós estamos no profundo com Deus, nós vivemos coisas com os nossos olhos da fé. Não com os nossos olhos naturais. Nós precisamos crer no impossível, mas não é só apenas crer, é tomar posse do impossível. Porque crer, todos nós cremos, nós acreditamos, mas precisamos crer para onde vivenciar e viver o impossível nos nossos dia a dias. Louvado seja Deus. Os homens de Deus que nos antecederam, eles viveram os momentos de profundidade com Deus, porque viveram coisas sobrenaturais. Glória a Deus. Eles viveram experiências sobrenaturais que nos dias de hoje nós não estamos vivenciando no nosso dia a dia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E há uma pergunta: por que nós não estamos vivendo no dia a dia, na nossa vida secular, na nossa vida diária, essas experiências sobrenaturais, coisas simples, mas que são experiências que aumentam a nossa fé, que é a experiência que nos faz viver nossa vida, o dia a dia, pela fé da dependência de Deus. Isso é bom viver isso, quando nós vivemos uma vida mergulhada intensamente nesse rio. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro mergulho que eu quero trazer para nós no dia de hoje é santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.
Louvado seja Deus. Para ter a visão da glória de Deus, precisamos viver uma vida de santidade. Louvado seja Deus. Ansiar por mais de Deus e menos de nós. Ele quer nos levar a um nível mais profundo de santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor nos convida a mergulhar mais no rio, é porque Ele entende que quando nós mergulhamos no mais profundo, na intimidade com Deus, no mais profundo, vai refletir em nossas vidas, vai refletir no nosso dia a dia, vai refletir naquilo que nós vamos vivenciar dia após dia na nossa caminhada com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu poderia estar falando, trazendo aqui para nós, interpretando essa visão de Ezequiel. Louvado seja Deus. A questão, sabemos que essa visão de Ezequiel era uma visão que era dividida em duas visões. É uma visão de coisas que já aconteceram e uma visão de coisas que vai acontecer no futuro. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração de falar apenas nessa noite de nos tornarmos cada dia mais íntimos deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, querido, que possamos deixar fluir esse rio, deixar o rio de Deus fluir em nós e através de nós. E quando nós conseguirmos que esse rio comece a fluir, e nós mergulharmos nesse rio até cheio, se transbordarmos, vai acontecer com uma enchente. Quando acontece uma enchente, que os rios eles se enchem, eles transbordam, inundam casas, inundam cidades, ruas, bairro. E quando esse rio, que é o próprio Deus, nós mergulharmos no mais profundo, enchermos e essa água vai subindo em nós, e nós estivermos totalmente imersos neles, através das nossas vidas, vai ser alcançado pessoas, nações, bairros, famílias. Louvado seja Deus. Esse rio vai destronar todas as barreiras da incredulidade, da opressão. Muitas vezes nós passamos, vivenciamos no nosso meio, pessoas que nós relacionamos, pessoas totalmente incrédulas, pessoas totalmente opressas, e nós estamos ali ao lado dessa pessoa. Então que possamos nessa noite ser livres, para que onde esse rio passar através da nossa vida, tudo tiver morto, venha reviver. Louvado seja Deus. As pessoas morrem espiritualmente, doente da alma. Esse rio, as pessoas encontram como um cadáver. E esse rio, ao nós estarmos totalmente profundo, imerso, inundado nesse rio, e nós vamos passar por essas pessoas. E essas pessoas, elas vão ser totalmente transformadas. Pessoas que estiverem morto, elas vão ressuscitar. Pessoas que vivem um nível de opressão maligna tremenda, nós não precisamos nem falar. Mas a presença desse rio, que é o próprio Deus, vai transportar em nós, vai alcançar essas vidas. E essas vidas vão ser totalmente transformadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos um exemplo. Pedro e João, na porta do templo, onde eles passaram ali, havia aquele homem pedindo esmola. Simplesmente eles falaram, eles não fizeram oração poderosa, seja curado, não. Eu não tenho ouro nem para que eu tenho te dou. Imagina ele sentando assim, ó, me dá uma esmola. Eu não tenho nada para te dar, mas que eu tenho te dou. Levante a você lembra assim. A presença do rio, a presença do rio na vida dos dois, fez com que aquele homem foi curado. Louvado seja Deus. Mas o mergulho que eu quero numerar essa noite para nós, para a gente ser mais íntimo de Deus, é viver no Espírito. Isso fala de uma mudança radical, de uma transformação, de uma experiência. Louvado seja Deus. Uma coisa é ter experiência, outra coisa é viver no Espírito, andar no Espírito. E o que Deus mais quer, que nós vivamos no Espírito, que nós andamos no Espírito. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra, mas a palavra precisa gerar em nós esse desejo, esse anseio por mais de Deus, esse anseio por viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso não é uma experiência qualquer. O Senhor quer nos conduzir e nos levar a ser
assim como ele conduziu o profeta Ezequiel. Que possamos nessa noite deixar o Espírito Santo nos conduzir a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mais um mergulho que eu quero falar nessa noite, para nós tornarmos mais íntimo de Deus, é nós entrarmos no tempo em adoração. Entrar em adoração. Eu não estou falando de um canto, que adoração não é cantar, não é louvar, não é adorar. Adoração é um estilo de vida. Adoração é você sair na rua, está na tua casa, está no trabalho, está vivenciando o que você está vivenciando no dia a dia, cada um dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas adorando espírito e verdade. Adorando de coração, de corpo, alma e espírito. Independente. Se comemos e bebemos, façamos tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. O texto fala que a água sai debaixo do templo. Na casa de Deus tem águas purificadoras. Deus tem água que cura, Deus tem água da verdade, que sai direto do trono. Porque é o próprio Deus que faz. É o próprio Deus que está nesse lugar. É o próprio Deus que conduz. É o próprio Deus que nos leva. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus ele chama para Ezequiel e fala que a água estava apenas no tornozelo, ele está chamando, sai. Eu não quero você nesse nível. Eu quero levar você a um nível maior. Sai do raso e vem para o fundo. Se aprofunda em mim. Se aprofunda na adoração. Se aprofunda na palavra. Se aprofunda na oração. Mergulhe mais profundo com Deus. Aleluia. Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado. Aleluia. Porque Naamã teve se despir do status, da sua posição social. Deixar o orgulho. Imagina. Mandar mergulhar no rio sujo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, uma pessoa de posição social tem orgulho. Não, eu só quero uma água limpa. Jamais aquelas madames de Caraí tomam banho naquela praia ali. Quem toma é o pessoal que sai de outro bairro da comunidade. Eles não tomam banho ali, não estão ruins. Taquatiara não tomam em Caraízão ali, não tomam. Porque as águas são sujas. As águas vêm do esgoto dos prédios, né? Então, não tomam. O pessoal que desce a comunidade para lá tomar banho. Eles não tomam. Você não pode ver uma madame sentada com Caraí lá tomando banho, não toma. Então, assim, era na mão. Por que Deus mandou ele mergulhar 7 vezes? Descer. Mergulhar significa também descer. Porque o Senhor precisava confrontar o orgulho de Naamã. O Senhor precisava confrontar a altivez dele. Louvado seja Deus. Pela posição social que ele tinha. Porque não é da nossa maneira, da nossa forma, é da forma de Deus, é do modo de Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Mergulhar, quando Deus nos manda descer, nos manda mergulhar, nos manda ir mais profundo nele. Ele quer balancear o nosso orgulho. Ele quer balancear a nossa obediência, a nossa missão. Ouvir Deus, submeter à vontade de Deus, significa descer no mais profundo com Ele. Aleluia. Só obedece. Só quem vive submissa a Deus, quem mergulha no mais profundo em Deus e com Deus. Quando se fala obedecer, não é uma situação e outra. É obedecer aquilo que Ele quer para nós. Aquilo que Ele nos orienta. Aquilo que Ele nos leva a viver nele, com Ele e por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Submeter a vontade de Deus é viver um tratamento de Deus. Confrontar nosso altivez, nosso orgulho, nosso eu, nossa obediência, nossos desejos, nossa submissão. Existe dificuldade de submeter, submissão, várias áreas. Tem pessoas que não conseguem submeter a um patrão. Não gosta de obedecer a ordem do teu chefe. Só obedece porque você vai dar embora por causa do salário. Mas tem dificuldade, sabemos. E quando dá uma ordem, chega murmurando, reclamando. Então Deus, algumas vezes, quando Ele nos chama para mergulhar, para descer nele, desse rio que é o próprio Deus, porque Ele quer tratar conosco. Ele quer nos levar espiritualmente ao nível mais alto de intimidade com Ele. O último tópico que eu quero falar, para se tornarmos mais íntimos de Deus, é que o povo estava longe do templo. Ezequiel teve a visão do templo.
Louvado seja Deus. Deus fez promessa de restauração do templo, porém não quero falar sobre a restauração hoje. Nem nesse templo feito por mãos humanas, né? Que foi destruído naquela época em Jerusalém. Louvado seja Deus. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. As águas purificadoras que fluem do rio de Deus. Deus é esse rio. E Deus é essa fonte. E Ele hoje quer nos levarmos espiritualmente a contemplar e a viver e a aprofundar mais nesse rio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele nos chama hoje a navegar no oceano do Espírito, mergulhar nas águas profundas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas águas purificadoras, essas águas, porque onde ela passa, tudo vai ser transformado. Jesus está com fonte inesgotável. Aleluia. Deus está procurando hoje homens e mulheres que anseiam no seu coração a viver um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. O exemplo dele, desse relacionamento de Deus conosco, podemos trazer para nós hoje o nosso relacionamento com nossos cônjuges, né? Cada um de nós tem um relacionamento profundo, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de respeito, de obediência, de cumplicidade. Louvado seja Deus. E precisamos viver isso com Deus, porque na verdade quem de nós aqui vive com Deus 100%, já conseguiu viver essa profundidade de relacionamento com Deus, de mergulhar nesse profundo com Deus em suas vidas? Nenhum de nós. Mas precisamos, Deus tem isso para nós. Deus quer nos levar a viver essa intimidade profunda com Ele. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe de nós mesmos nós ficaremos. Porque quando nós estamos muito próximos de nós mesmos, e longe de Deus, nós ficamos vulneráveis a todos os ataques do inimigo, vulneráveis às coisas humanas. Mas quanto mais perto de Deus, nos aprofundarmos nesse rio e mergulharmos em Deus, mais preparados nós estamos para vivenciar aquilo que Ele projetou e tem para nossas vidas. É como se nós estivéssemos totalmente imersos, mergulhados nele. Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos um exemplo na Bíblia, que o pessoal, a Bíblia fala, né, que o apóstolo Paulo não poderia andar, ele parava, né, andava, a sombra dele curava pessoas. Louvado seja Deus. Isso fala de intimidade, isso fala de íntimo de Deus. Agora a pergunta é, por que no passado os homens e mulheres de Deus que nos antecederam, eles tinham essa vida de intimidade, eles tinham essa vida de experiência sobrenatural, eles viviam coisas nefadas e tremendas? Não era uma experiência esporadicamente, eles viviam isso. E no tempo de hoje, nós temos hoje muito mais condições de viver isso em Deus. Por que nós temos? Porque na época do apóstolo Paulo, eles viviam perseguições terríveis que nós não vivemos hoje. Eles eram perseguidos. Eles viviam, tinham que pregar o evangelho, eles tinham que adorar, mas eram perseguidos em abrir a boca e falar. Pelos governadores. Louvado seja Deus. E hoje nós temos liberdade de falar, nós temos liberdade de adorar, liberdade de culto. Louvado seja Deus. E quanto mais liberdade nós temos, menos nós vivemos as experiências que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a palavra vai dizer essas águas purificadoras, onde nós precisamos viver essa experiência, nos aprofundar e viver experiência sobrenatural com Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Precisamos buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Buscar manter um relacionamento profundo com Deus. Não um relacionamento superficial. Às vezes vivendo uma vida de ativismo, né? Ativismo, corre no dia a dia. E nós temos 24 horas, onde nós temos apenas 30, 40 minutos para Deus. Onde nós temos uma vez na semana para estar buscando a Deus, para estar ali vivendo essa intimidade no nosso quarto, para estar ali estudando a palavra, para estar ali um tempo profundo de oração. Profundo que eu falo de oração é mais de 2 horas. A oração, um tempo com Deus, não é 30, 40 minutos, é 1, 2 horas. Os grandes homens de Deus que viveram o sobrenatural, viveram o grande avivamento, eles viviam 2, 3, 4 horas de oração com Deus. Louvado seja
Deus quer deixar fluir esse rio em nós. Aleluia, E Deus quer Pai. trazer revelação profunda a nós que somos seus filhos e levar a intimidade em unidade, em amor e adoração com Ele. E esse rio é o próprio Deus. E dentro desse rio, que é o próprio Deus, flui águas vivas, água cristalina, água que cura, água que liberta, água que sara, água que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que possamos nessa noite buscarmos ser mais íntimo de Deus e entronizarmos eles em nós, em nossas vidas, em todos os momentos que nós tivermos. Efésios vai dizer: não embriaguei com vinhos, onde há contenda, dissensão, mas enchei do Espírito. Cheio do Espírito significa estar cheio, na plenitude, com a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, estar mergulhando aleluia, nesse Deus. Cheio de quem está cheio, vive cheio do Espírito. Quem anda no Espírito vive uma intimidade profunda com Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Que possamos nessa noite, queridos, recebermos essa palavra e buscarmos, pedindo ao Senhor que Ele possa nos levarmos a cada dia estar mais íntimo deles. Pedir a Ele que esse rio, que Ele nos leva a mergulhar mais profundo, não podemos aceitar viver apenas na superfície, mas que possamos ansiar no nosso coração a mergulharmos em Deus, a mergulharmos de uma forma sobrenatural com Deus, aonde nós vamos andar na rua e as pessoas vão olhar para nós e vão ver realmente o Espírito Santo em nós. E vamos desejar viver a vida que nós vivemos. Vamos desejar ter o que nós temos. Louvado seja Deus. Que esse dia nós vamos ter essa necessidade de vivermos essa profundidade em Deus, de mergulharmos em Deus. Louvado seja Deus. E Ele nos convida, assim como Ele convidou Ezequiel: venha mais profundo. Entre mais para dentro desse rio. E Ele quer nos convidar nessa noite a nós vivermos esse tempo de profundidade, porque Ele quer levar nós a um nível mais alto. Ele quer nos dar experiências sobrenaturais com Ele. Ele quer que nós vivamos dia a dia, após dia, essas experiências. Porque essa experiência não apenas vai nos fortalecer na Tua presença, mas essa experiência sobrenatural vai impactar aqueles que estão ao nosso redor. As experiências que nós vivenciamos, quem está ao nosso redor, elas vão vivenciar aquilo que nós vivenciamos e elas vão ser impactadas através das nossas vidas. Nós fomos chamados para impactar vidas. Nós fomos chamados para ser agente transformador. Nós fomos chamados para levar pessoas a Cristo. Louvado seja Deus. Através da unção do Espírito Santo que habita em nós, através do Espírito que está conosco, nós abrimos a boca, nós falarmos e ali no Espírito Santo impactar pessoas, impactar vidas, impactar cidade, impactar nações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver exemplos na Bíblia, onde homens, mulheres e Deus profetizaram e algo aconteceram. Vemos eles falar que não chovia e não choveu. Vamos ver um Josué mudar, dizer sol retrocede. Isso acontecer. Nós vemos Moisés, discípulo de Deus, tocar nas águas. No mar vermelho, o mar vermelho se abrir. Venham repetir com Josué também, íntimo de Deus. E o Jordão abriu para eles passarem a seco. Vou contar aqui experiência que vários homens e mulheres viveram. Eles não viveram simplesmente estar vivendo a vida no raso. Vocês viveram essa experiência porque eles estavam vivendo um momento íntimo de Deus. Um momento mais íntimo de intimidade com Deus. Eles viviam no profundo com Deus. E aí, através da intimidade com Deus, através dessa vida de profundidade, ser íntimo de Deus, outras pessoas foram alcançadas. Milagres sobrenaturais aconteceram. Pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas. Nações foram impactadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Que nessa noite possamos ansiar já no nosso coração viver esse momento de ser mais íntimo de Deus, viver uma vida no Espírito, de entrar no tempo em adoração. Louvado seja Deus. De ver uma intimidade mais profunda na adoração, na palavra, na oração. Louvado seja Deus. Porque nós vamos precisar disso nos dias que virão. Vamos precisar. É o meio de sobrevivência. O nosso meio de sobrevivência no futuro
Se nós estivermos aqui de Deus e não viermos arrebatar, mas nos chamarmos nós vamos ter que viver totalmente rendido a Cristo, totalmente mergulhado em Deus, totalmente íntimo de Deus. Íntimo de Deus. Quando nós estamos íntimo de Deus, as coisas de Deus são prioridade. Os sonhos de Deus, nós abrimos mão dos nossos sonhos, renunciamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E Deus se torna primazia em nossas vidas. Que ficamos com essa palavra e que o Senhor possa, durante toda essa noite, continuar ministrando essa palavra no nosso coração. Que é tempo de vivermos um tempo de mergulhar mais profundo nesse rio. Louvado seja Deus. Independente das estações, independente do que nós estamos vivendo em nossas vidas, independente se estamos alegres ou felizes, independente se nossos sonhos foram realizados ou não, independente se estamos vivendo aquilo que nós queremos.